bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Flávio Antônio da Silva e eu sou estudante do curso de especialização em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou falar hoje um pouco sobre a disciplina que estou cursando no primeiro módulo da disciplina de Estado, Governo e Mercado. E também vou passar alguns slides explicando sobre as características do Estado liberal, do Estado neoliberal, do Estado bem social e do Estado desenvolvimentista. Eu vou fazer um breve comentário sobre os três aqui, com a apresentação de alguns slides que vai estar passando aí na tela no momento que eu estiver falando. E vou descrever as relações entre o Estado, o governo e o mercado ao longo do século XX. Iniciaremos pela matriz liberal. A matriz liberal tem um conceito de que a vida humana e social não está fundamentada em um pensamento natural da realidade humana, e sim de uma espécie de contrato entre homens. Esse contrato social fundamenta-se na sociedade civil em virtude de estados de guerra e de natureza através do direito natural interno à situação humana em regras específicas que todos devem obedecer como base legítima do direito civil. Todo o processo normativo baseia-se na razão como instrumento do conhecimento dos direitos naturais, pontos para direcionamento e estabelecimento dos fundamentos da ordem política legítima e aceita pela sociedade. Todos os homens são iguais por natureza, por ser indivíduo, tendo por direitos fundamentais como liberdade e propriedade, direitos estes que não podem ser abdicados pelos indivíduos como também pela sociedade.
Sendo assim, a matriz liberal fundamenta-se na racionalidade da análise da igualdade entre homens, dos estudos dos direitos naturais, que fundamentaram a construção do direito positivo público, e das relações entre Estado e sociedade civil. Na teoria liberal, a sociedade vive sob o domínio do Estado, tendo a necessidade de segurança e proteção dos bens e da vida de cada um. Diferentemente da teoria marxista, em que o Estado surgiu devido à autonomia da classe dominante sobre a classe dominada. A teoria liberal se estrutura em oposição ao poder absoluto. Poder este que era exercido pela monarquia, que por sua vez invocava o direito divino como única fonte de sua legitimidade. Já a teoria marxista se estrutura como crítica ao surgimento da sociedade burguesa e à ordem liberal. Veremos agora as características destes pensamentos. O pensamento liberal tem como característica a abolição do pensamento conservador e a universalização dos direitos. Em contramão, o pensamento marxista tem como característica a organização e conscientização das classes sociais e a compreensão do homem como um ser social histórico. Agora veremos o domínio exercido pelo Estado sobre a sociedade.
O Estado é uma associação de indivíduos a fim de manter a vida, propriedade e liberdade asseguradas, e exercido por um representante do povo. É uma instituição criada com o intuito de obedecer à vontade geral da sociedade. O conceito de minoria refere-se geralmente a relações de dominação entre os diferentes grupos e subgrupos na sociedade, que mesmo em grande número, acaba sendo afetado por não ter poder de ação política, acabando por ser oprimido pela maioria. É neste ponto que o Estado deve agir como um interventor, promovendo a equidade nas disputas destes grupos. No Estado liberal, os indivíduos são livres e independentes, mas todos submetidos à lei. E o Estado interviria apenas naquilo que fosse estritamente necessário para garantir a liberdade e igualdade dos cidadãos, ficando todas as demais dimensões da vida social a cabo da regulação do mercado. O Estado neoliberal é marcado pela figura do Estado como mero regulador da economia. De acordo com esta ideia, deve haver total liberdade de livre mercado, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. No caso do Estado de bem-estar social, ela abrange as áreas social, política e econômica, e que enxerga o Estado como instituição que tem por obrigação organizar a economia de uma nação e promover aos cidadãos o acesso a serviços básicos como saúde, educação e segurança, visando reduzir as desigualdades sociais. O conceito de Estado desenvolvimentista se caracteriza por um capitalismo político, já que investimentos e lucros dependem de decisões estatais. Discurso na defesa do desenvolvimento e da necessidade do Estado para promovê-lo, e a exclusão política da maioria da população adulta. Agora veremos a relação entre Estado, governo e mercado no Brasil ao longo do século XX. E veremos as características principais do Estado oligárquico, Estado desenvolvimentista e Estado neoliberal. As relações de Estado, governo e mercado ainda são elementos presentes na sociedade moderna. A sociedade, enquanto instituição que permeia as relações existentes entre Estado, governo e mercado, é o meio presente que envolve toda a complexa relação de interesses dos mais diferentes grupos sociais existentes. Entre os anos de 1894 a 1930, se deu a origem da República Oligárquica, que se caracterizava pela permanência
e alternância de poder entre as oligarquias cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Os presidentes dessa época foram eleitos na maioria das vezes pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Republicano Mineiro. Tais presidentes utilizavam sua influência política para beneficiar os cafeicultores e garantir sua permanência no poder. Mas foi só durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 1956 a 1961, que foi adotada uma estratégia política de desenvolvimento que visava acelerar o processo de industrialização e superar a condição de desenvolvimento do país. O desenvolvimentismo como modelo econômico postulava que o crescimento dependia diretamente da quantidade dos investimentos e da produtividade marginal do capital. Estes dois elementos estavam ligados ao investimento estrangeiro, que os fazia variar em função de sua própria importância. O Estado desenvolvimentista tinha como ideologia um desenvolvimento autônomo do âmbito do sistema capitalista e proclamava, por sua vez, a riqueza e a grandeza nacional, a igualdade social, a ordem e a segurança. No entanto, com a crise do petróleo na década de 1970, foi implantado o neoliberalismo, uma doutrina socioeconômica que retoma aos antigos ideais do liberalismo clássico, ao sugerir a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que, em tese, se autorregularia e regularia também a ordem econômica. Ao longo do século XX, notadamente nos Estados Unidos, e que posteriormente espalharam-se e ainda vem se espalhando pelo mundo, uma sociedade de consumo, termo bastante utilizado para representar os avanços de produção do sistema capitalista. Nesse sistema, o desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais consumo, característica típica de um Estado capitalista, o qual a maioria dos países do mundo prefere adotar. Bem, este foi o trabalho aqui apresentado relacionado à história do Estado, governo e mercado. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Até a próxima.